Fala galera, tudo bem com vocês? Nós iremos começar hoje dela, que é a maior de todas as criptomoedas, se chama o Bitcoin. Não poderíamos começar aí essa playlist sem primeiro passar para vocês o que é o Bitcoin, dar uma ideia geral do que se trata, né? Lembrando que essa playlist é para iniciantes, né? Se você já é uma pessoa que já está um pouco mais avançado aí, então você vai curtir os vídeos que vem mais à frente. Mas nesse momento a gente vai falar com aquela galera que está entrando agora, a galera que quer aprender um pouco sobre a tecnologia. Vou tentar passar isso de uma maneira menos técnica possível, de uma maneira assim como se fosse uma conversa informal, para que a galera entenda de uma maneira bem bacana. Mas eu não posso começar essa playlist que não seja com o Bitcoin, né? E vamos falar de todas as criptomoedas possíveis, né? Hoje, segundo o CoinMarketCap, tem mais de 5 mil criptomoedas. A maioria são as famosas shitcoins, são moedas que têm pouco valor, quase nada, são projetos furados aí, que a gente vai também falar no futuro, mas vamos falar das principais com certeza. Então não poderíamos começar diferente que não fosse com a Bitcoin, que hoje é a maior do mercado. Então eu iria explicar para vocês como tudo começou e vamos juntos. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, todos os comentários serão respondidos, ok? Bom, o Bitcoin ele surgiu logo após a crise do subprime nos Estados Unidos em 2008, aquela crise imobiliária que o pessoal estava comprando casa, não estava conseguindo pagar e tal, e acabou gerando aí uma série de prejuízos muito grandes para o mercado financeiro. Então, permeando isso aí, teve aquela impressão desenfreada de dinheiro, daqui a pouco a gente vai falar mais na frente, ele surgiu aí por volta de 2008. Eu me lembro quando isso aconteceu, na verdade. Eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso, né? Que levou, e junto com essa crise, levou também a quebra dos bancos, né? O Lehman Brothers, que foi a maior falência dos Estados Unidos até hoje, né? Esperamos que não venha nada parecido. Né? Enquanto rolava toda essa bagunça no sistema financeiro, também era discutida aí nos fóruns de criptografia, né, com outros entusiastas da internet aí, um cara chamado Satoshi Nakamoto. Na verdade, não se sabe se trata de um cara ou de uma equipe, né, mas ele trabalhava, ele aparecia nesses fóruns com um pseudônimo de Satoshi Nakamoto, né? Há quem diga que esse cara é o famoso Nick Szabo, que ele foi aí o cara que teve o BitGold nos anos 90, mas em decorrência de questões jurídicas aí, ele acabou abandonando esse projeto. E há quem diga que foi esse cara que criou o Bitcoin e que está por trás de tudo isso. Mas não passa de especulações. A verdade é que o Satoshi Nakamoto, propriamente dito, ele nunca apareceu, ninguém sabe ao certo quem é, né? Então, vamos lá. Foi criado aí, começou-se então esses debates sobre criptomoedas com esse cara chamado Satoshi Nakamoto, essa equipe. Mas vamos tratar como se fosse um cara para a gente dar seguimento aqui o que é o Bitcoin, ok? Existem essas especulações, inclusive tem outras pessoas que são aí, possivelmente o Satoshi Nakamoto também, mas com certeza ninguém sabe, né? O que se sabe é que de fato ele era um cara com muita habilidade, né, de conhecimento em questões de criptografia, economia, matemática, né, entendia bem o sistema bancário, então ele era um camarada que tinha muito conhecimento nessas áreas aí para poder fazer esse projeto. No dia 31 de outubro de 2008, o Satoshi Nakamoto publicou o projeto na internet chamado White Paper, né, que seria o white paper do Bitcoin, né, um sistema de dinheiro eletrônico que é peer-to-peer, pessoa para pessoa, né, tudo resumido em 9 páginas, de forma direta e resumida, que seria basicamente, resumidamente, o Bitcoin seria: as pessoas podem transacionar de forma direta, global e sem um banco ou intermediário, né, esse é um grande ponto positivo do Bitcoin que a gente vai vendo à frente aqui. A moeda seria criada matematicamente a partir de computadores conhecidos como processo de mineração, né? Existiriam apenas 21 milhões de moedas e a unidade final de mineração seria minerada em 2140. Então, deixa eu tentar explicar isso de uma maneira mais tranquila. O que seria essa mineração? No início, isso lá nos idos de 2008, né? Era possível você de casa, através de um computador comum, você fazer o processo de mineração. O processo de mineração basicamente consiste no quê? São os computadores ligados a essa rede do Bitcoin, chamada blockchain, né, que validam os procedimentos. Ao invés de ter um data center, como os grandes bancos têm, ao invés de ter ali servidores para para validar e processar todo esse procedimento eletrônico, essa rede era utilizada nos computadores domésticos dentro de casa. Eu coloquei no verbo passado, eu vou explicar já por quê. Então, o que acontece? A pessoa que cedia força computacional para a rede, assim falando de uma maneira bem direta, ela era recompensada em bitcoins. Né? Então, isso chamavam-se os mineradores. Então, e o problema matemático das transações para a rede, aquele cara que dispunha o seu computador
para trabalhar para essa rede, resolvia esse problema matemático, assim, efetuando a transação. Então ele recebia um Bitcoin de recompensa. Simples assim. Então cada vez mais pessoas foram aderindo à rede e tal, e a rede se tornou muito grande. Hoje não é possível mais minerar Bitcoin através de um computador doméstico. Hoje os caras usam aí os ASICs de mineração, fazendas imensas, que usam uma força computacional gigantesca. Mas a gente vai chegar lá mais na frente. Então as pessoas, né, como eu já falei, podem transacionar o Bitcoin de maneira global e sem intermediário. Eu posso mandar um Bitcoin daqui dos Estados Unidos para o Brasil, para a Arábia Saudita, para o Japão, diretamente sem ter que passar por nenhum tipo de supervisão de nenhum sistema bancário ou nenhum intermediário, como eu já disse, né? 2 meses depois do projeto ser publicado, o Satoshi Nakamoto minerou seu primeiro bloco chamado Bloco Gênese, né? Foi o primeiro bloco minerado aí 2 meses depois da publicação aí, que foi dia 31 de outubro de 2008. Tudo leva a crer que o Bitcoin foi criado como um protesto pela emissão desenfreada de dinheiro. Tava acontecendo como tá acontecendo agora, né? Teve a crise lá do subprime, a galera danou a emitir dinheiro, danou a fazer moedas sem lastro, né? Ou seja, e o Satoshi, como era um conhecedor da tecnologia e do sistema bancário, ele sabia que isso aí não iria acabar bem. Que na verdade, galera, se você for pegar e voltar um pouco atrás... Eita, bati no microfone. Se você for voltar um pouco atrás, o problema da crise de 2008 ainda persiste até hoje. Ainda agora vê essa crise sanitária e ninguém sabe ao certo como é que vai ficar isso aí. Mas o fato é o seguinte, que a moeda é criada matematicamente a partir de computadores, né, conhecido como processo de mineração. Vão existir apenas 21 milhões de Bitcoin. Ao final dessa mineração, como eu já disse, só em 2140, quando for minerado o último Bitcoin. Né? Mas falta muito tempo para isso acontecer. Em 2009, o Ralph Fiennes se aliou ao projeto de Satoshi Nakamoto, o Bitcoin, e fez um tweet épico, dizendo Running Bitcoin. Né? Ele falando que ali ele estava entrando nessa briga aí para ajudar a resolver os bugs que tinham na rede e tal. Esse Ralph Fiennes é um cara muito famoso aí na criptografia. Há quem diga também, lembra que eu falei lá atrás que outros nomes iriam aparecer? Há quem diga que ele era também o Satoshi Nakamoto. Ele poderia ser, tinha todos os predicados para ser o Satoshi Nakamoto. Eu digo era porque ele morreu em 2014, daqui a pouco também a gente vai falar mais sobre isso. Ralph Fiennes recebeu 10 bitcoins de Satoshi Nakamoto, ou seja, ele foi o primeiro cara a receber uma transação de Bitcoin da história, né? Isso foi épico. Mas, como eu disse, infelizmente, Ralph Fiennes teve uma doença degenerativa e faleceu em 2014, infelizmente. O mais louco dessa história é que esse cara resolveu se congelar, galera. Ele resolveu se congelar, ele está, no momento, congelado na temperatura de menos 200 graus Celsius numa cápsula de alumínio, num tanque, né, de nitrogênio, porque ele acredita que um dia a tecnologia vai avançar a tal ponto que possa ressuscitar o ser humano. Meio macabro, mas está atrelado aí à história do Bitcoin também, né? Aí entra mais uma vez, né, essa dúvida, será que ele não é o Satoshi Nakamoto, que quer voltar no futuro e ver como é que a sua tecnologia se desenvolveu, né? Então o Bitcoin é todo permeado por mistérios, galera, por figuras emblemáticas, atores realmente curiosos aí dessa história do Bitcoin, né? O que faz o Bitcoin ser uma moeda tão admirada frente a todas as outras? O que seria de diferente? Vamos lá, eu vou enumerar algumas situações. Primeiro, ele é uma moeda descentralizada. Não existe uma instituição ou uma pessoa com a chavinha da criação ou não do Bitcoin, né? Então, isso por si só já tornaria uma moeda muito especial. As regras, galera, do Bitcoin já foi definida na criação, estabelecidas no código-fonte lá no início. O projeto é open source. Você pode olhar, você pode auditar o projeto, pode ver o que está acontecendo, mas você não pode mudar o que já foi feito na blockchain. Uma vez feito, não tem como ir alguém lá e alterar. Se eu fiz uma transação de um Bitcoin daqui para uma pessoa na Europa, essa transação não pode ser revertida, ok? Por isso, é muito importante a gente ficar ligado na playlist que eu vou deixar aqui para poder saber transacionar com segurança o Bitcoin, porque não são raros os casos de pessoas que enviam bitcoins para carteiras erradas e se perdem para sempre. Há casos, inclusive, de pessoas que tinham a chave do Bitcoin anotada no papel, perdeu e não tem para quem reclamar. Não, você não tem como ir lá, como um dinheiro normal, a moeda fiduciária, você ir lá no gerente do banco, reclamar, pedir uma reversão aí do processo ou coisa parecida.
Não existe isso. No Bitcoin, uma vez que você faz o processo, manda para uma carteira, esse Bitcoin só volta para você se a pessoa que recebeu lhe enviar para sua carteira de volta. Caso contrário, é perdido para sempre. Houve casos de pessoas que morreram, né? E os herdeiros não sabem onde a pessoa deixou a chave. E o último caso foi há uns 5 anos atrás, no Canadá. Um milionário morreu, deixou mais de 20 mil bitcoins, né? Perdidos para todo sempre, porque ninguém acha mais essa chave, não sabe onde está. Teve um caso recente também de Luxemburgo. O cara tinha a chave dele salva num HD antigo, velho, de muito tempo atrás. Ele jogou o computador fora, o HD foi junto e ele perdeu para sempre 7 mil bitcoins, né? Inclusive eu vi na matéria que ele contratou escavadeiras lá para escavar o lixo, que é para onde vai todo esse tipo de produto, né? Eletrônico e tal. E estão lá escavando, estão tentando achar o HD com essa chave e ele, inclusive, ele tentou já 3 vezes no sistema entrar. Se ele tentar mais uma vez, trava para todo sempre. E ele tá lá cavando buraco, tentando achar essa chave. Boa sorte para ele. Como o Bitcoin não pertence a nenhum país, é uma moeda resistente à censura. Se você guardar ele de maneira correta, não tem como o governo ir lá e confiscar e meter a mão no seu dinheiro. Isso é impossível no caso do Bitcoin. Só você tem acesso, só você tem a chave, né? Que o Bitcoin tem 3 tipos de chave, galera. Tem a seed, que é a chave raiz, é a chave que você, com ela, pode acessar qualquer carteira e recuperar os seus Bitcoins, que é a mais importante. Essa chave ela tem que ficar guardada de maneira que não seja eletrônica, onde um hacker não possa entrar, não possa pegar, de preferência escrito num papel ou no CryptoSteel. Eu vou mostrar tudo isso para vocês mais à frente, não se preocupe com isso agora. E tem a chave de recebimento, que é aquela chave pública, que você pode publicar na internet para qualquer um que queira te enviar o Bitcoin, como se fosse o número de uma conta bancária, né? De uma maneira assim bem tranquila de explicar, é como se fosse uma conta bancária. E tem a chave que você pega de pagamento, né? Que você usa você pega da pessoa para fazer pagamento para ela. Então são esses 3 tipos de chave. A seed, que seria aí como se fosse a sua senha bancária, a sua senha master bancária. Tem a sua chave pública, que é por onde você recebe os bitcoins. E tem o campo onde você pode colocar a chave de quem você quer enviar. É simplesmente isso. Inicialmente são essas 3 chaves aí. Ao final, quando acabar toda a produção, a mineração do Bitcoin, né, como eu já expliquei, que ela é feita também por um sistema chamado Proof of Work, né, que é a prova de trabalho, que é justamente aquilo que eu expliquei lá atrás. O computador resolve um problema matemático para concluir a transação e recebe Bitcoins de recompensa. Aí eu falei também lá atrás, queria explicar por que hoje não é mais possível fazer essa mineração em computadores domésticos. Porque a rede, galera, do Bitcoin hoje está muito grande, né? Tem empresas imensas com fazendas, né, entre aspas, de mineração imensas, gigantescas, principalmente nesses países frios, como Groenlândia, Dinamarca, entendeu? Que a maior parte do tempo... Eu vi um brasileiro também que tem na Ucrânia. O cara montou uma fábrica, uma mineração de criptomoedas, de Bitcoin, entre outras, Dogecoin e tudo. Na Ucrânia, né? Ele até explicou, porque a Ucrânia só usa 8% da energia que ela tem, porque ela tem 5 grandes usinas nucleares, que é a herança aí ainda da União Soviética. Quando separou, a Ucrânia ficou com muita energia, enfim. Então, esses mineradores tendem a ir para esses países frios e de energia barata, porque a energia para fazer o processo de mineração de uma criptomoeda, principalmente o Bitcoin, é muito grande. É uma força computacional muito grande. Então, um computador doméstico hoje não tem chance. Não tem a menor chance de conseguir minerar um Bitcoin, né? Ou mesmo uma fração dele que seja. Um computador doméstico hoje seria impossível minerar o Bitcoin por ter essa rede imensa aí de verdadeiras indústrias de mineração. Os caras investem milhões aí nesse processo de compra de equipamentos caríssimos para fazer a mineração do Bitcoin. Então hoje o Bitcoin você não consegue mais minerar com computador doméstico ou mesmo através de ASICs de mineração, que é um outro equipamento que é específico para isso, né? Existem outras moedas hoje que é possível minerar. Então espero que vocês tenham entendido essa parte do que é a mineração. É você ganhar uma recompensa pelo trabalho que o seu computador faz para a rede. Então o mundo inteiro trabalha junto e ninguém trabalha sozinho. Então isso que torna então o Bitcoin uma moeda tão especial. O Bitcoin é moeda, meio de pagamento, uma tecnologia disruptiva, totalmente nova, né, também por causa da blockchain, e uma reserva de valor, né? Hoje as pessoas chamam o Bitcoin do ouro digital, né? Chamam ele de ouro digital porque ele é uma maneira do seu capital
ficar fora da rede bancária convencional, né? Ou seja, o pessoal tá aí imprimindo moeda, à torta e à direita, inflacionando e tudo, só que com o Bitcoin isso não é possível. Então muita gente tá tirando o seu dinheiro dos investimentos convencionais e trazendo para o Bitcoin porque não pode ter aí o dedo podre do governo, ok? Inclusive, exemplos disso é a Tesla, por exemplo, que investiu agora recentemente 1,5 bilhões de dólares em Bitcoins. O Elon Musk fez essa postagem, a moeda foi lá em cima, cresceu rapidamente, subiu. E também tivemos outras empresas antes, o PayPal também já está trabalhando com Bitcoin, né? Tivemos a Microserver também, que é uma empresa grande, entre outras. E vai entrar mais. Quanto mais empresas aderirem a essa tecnologia, mais empresas entrarem nesse tipo de negócio, tende a moeda subir mais de preço, né? Bateu esses dias 56 mil dólares, né? 56, ninguém sabe mais onde é o topo do Bitcoin, porque a cada dia ela se supera nesse momento aqui. Eu vou até dar uma olhada nesse momento que a gente está gravando aqui esse vídeo. Se o relógio deixar eu olhar aqui, eu vou dizer para vocês. Nesse momento ela está cotada a 46.355 dólares. Eu acabei de ver aqui. Então, é um valor realmente surreal, muito grande, né? Tem 12 anos de existência essa moeda, quer dizer, já se provou ao longo de 12 anos ininterruptamente que a rede funciona, é confiável, né? E o Bitcoin tem servido aí para a galera como uma apólice de seguros, né? Do sistema tradicional, como eu já acabei de falar para vocês. A galera tem medo do sistema colapsar por causa das crises e tal, e acaba correndo pro Bitcoin, porque não depende de nenhum tipo de intervenção do Estado ou qualquer tipo de instituição bancária, né? Quando o Satoshi Nakamoto começou a rodar o Bitcoin, cada moeda valia zero, não valia nada, né? Não tinha valor algum, né? Já em 2017 o Bitcoin chegou a bater 20 mil dólares, né? Para logo depois despencar, foi lá embaixo. Eu lembro que dessa época a galera tava vendendo casa, carro, periquito, papagaio, a mãe, para comprar Bitcoin. Que a galera é assim, só começa a olhar a coisa quando já tá lá em cima, né? Então a galera começou a vender todos os seus pertences. Vamos comprar Bitcoin porque vai chegar a 100 mil, vai chegar a 200 mil. E não foi isso que aconteceu. Na verdade, ela chegou a 20 mil e despencou de novo. Então muita gente perdeu grana, teve uma galera que fez empréstimo bancário para poder entrar nessa onda aí. Não façam isso. Eu deixo aqui esse aviso encarecidamente. Provavelmente quem está me assistindo agora é alguém que está iniciando nessa carreira de criptomoedas, então não façam isso, não tomem dinheiro emprestado para tentar participar da onda. Invista o dinheiro da pinga, não do leite, porque as criptomoedas ainda são muito voláteis, né? Ao passo que ela pode subir 100%, ela pode cair 80%, 100% também. Chegar a zero, sim, chegar a zero. Já aconteceu o caso de criptomoedas, não o caso do Bitcoin, mas algumas outras aí já chegou a zero. Então, tomem muito cuidado, tá? Tomem muito cuidado, não façam isso. Aí ele despencou, como eu já disse, né? Aí todo mundo começou, isso era uma bolha, como estão dizendo agora de novo, né? Bitcoin é uma bolha. Bitcoin é moeda de nerd, não tem valor nenhum, Bitcoin morreu. Tem um site que conta quantas vezes o Bitcoin já morreu. Depois eu vou deixar nos comentários aqui. Já foram mais de 396 vezes que o pessoal anunciou que o Bitcoin tinha morrido, que não valia mais nada e tal, e tá aí firme e forte, né? Como eu já disse há pouco aí, né, a Tesla investiu 1,5 bilhões nessa moeda, então, meu irmão, é grana para dar com pau aí. Então, e a gente tá falando da Tesla, tá falando do Elon Musk. Não estamos falando de nenhuma pessoa, nenhuma instituição que não tem um grande conhecimento, né? O Elon Musk, ele é um gênio, como todos já sabem, né? Dono da SpaceX, dono da Tesla, entre outras indústrias de painéis solares e tudo. Então, se tem um cara que entende tecnologia, eu acredito que seja o Elon Musk. O MicroStrategy também, o PayPal, como eu já disse, que investiu também no Bitcoin. Então, é um pessoal que está entrando forte, entre outros aí, né? Fazendo com que o Bitcoin chegasse a 46 mil dólares no momento da gravação desse vídeo, como eu já falei para vocês, né? O Bitcoin, ele reina absoluto entre as criptomoedas, é em disparado primeiro lugar, né? Seguido pelo Ethereum e o Cardano, que nós vamos falar mais à frente. Esse canal não irá falar só de Bitcoin, nós iremos falar de criptomoedas. Mas como eu estou começando, eu tenho que começar pelo Bitcoin por ser o maior, né? Ele reina absoluto aí, ele tem, segundo o CoinMarketCap hoje, no dia da gravação deste vídeo, o mercado em torno de 878 bilhões de dólares transacionado. Então, galera, não dá mais para fechar o olho para esse tipo de ativo, né? Realmente a gente está falando de muita grana rolando. Bem, se você captou toda essa mensagem que eu tentei te passar aqui, nós estamos vivendo de novo aquilo que o Satoshi Nakamoto escreveu no bloco Gênese do Bitcoin
há 12 anos atrás, né? Estamos vendo de novo impressão de dinheiro infinita, governos inflando os mercados, uma crise, só que dessa vez provocada por uma questão de pandemia, né? Protestos ao redor do mundo contra esse sistema governamental, né? O que é uma tempestade perfeita para o Bitcoin vir e mostrar toda a sua força, né? Nos próximos anos, né? Os próximos anos aí prometem para o Bitcoin, né? Que é uma moeda que já não dá mais para ignorar, né? O tamanho e o potencial de transformar o cenário econômico mundial, né, que existe hoje, né? Uma verdadeira liberdade econômica. Se existe uma verdadeira liberdade econômica, essa verdadeira liberdade chama-se Bitcoin. Se você tem alguma dúvida, se teve alguma coisa que eu não falei aqui, que faltou para que você entenda o que é o Bitcoin, deixe nos comentários. Todos os comentários feitos nos nossos vídeos serão respondidos. Então, pode perguntar qualquer coisa que eu não tenha falado no vídeo aqui. E se você não entendeu algum ponto, fique à vontade. Você está no canal CryptoPanda. Saúde e paz, porque de cripto a gente corre atrás.